Ao longo de mais de 30 anos trabalhando com arquitetura e conforto ambiental, existe uma situação que eu vejo repetidamente. Pessoas que dormem 8 horas e mesmo assim acordam como se estivesse dormindo 3. E quase sempre a explicação é a mesma. Deve ser a idade, deve ser o estresse. Eu sempre fui assim, mas depois de tantos anos observando como os ambientes influenciam o corpo humano, eu aprendi uma coisa importante. Nem sempre o problema está em você. Às vezes, ele está ao seu redor, dentro da sua própria casa. Não a casa que você vê, a casa que o seu corpo sente. Será que o ambiente onde você dorme está trabalhando a favor do seu corpo ou contra ele? E é exatamente isso que eu quero te mostrar hoje. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Luísa Quaresma, arquiteta e pesquisadora. E aqui no canal nós falamos sobre como os ambientes influenciam a nossa saúde e a nossa qualidade de vida. Se esse tema interessa para você, aproveita para se inscrever. Agora vamos entender por que às vezes você dorme, mas não descansa. Ao longo dos anos, eu já vi muita gente fazer exatamente o mesmo caminho quando começa a dormir mal. Troca o travesseiro, compra um colchão novo, corta o café, experimenta a melatonina. Às vezes vai ao médico e sai com uma receitinha ótima. Tudo isso é super válido. Temos que tentar de tudo, né? Mas existe uma coisa que eu observo há muitos anos. Enquanto a pessoa tenta ajustar tudo isso, o quarto, o nosso cantinho sagrado, continua exatamente igual. A mesma luz, a mesma temperatura, o mesmo ar, os mesmos estímulos visuais espalhados pelo ambiente. Ninguém olha no quarto e pensa: será que o problema pode estar aqui? E é justamente aí que eu vejo um dos maiores pontos cegos. Talvez você esteja tentando tratar os sintomas, enquanto a causa está ao seu redor. É como secar o chão enquanto a torneira continua aberta. E o mais interessante é que isso não necessariamente vem com a idade. Muitas vezes é apenas uma resposta do corpo a coisas que ele percebe, mesmo quando você não percebe. Existe um fator que talvez seja o mais poderoso de todos, porque ele não conversa com o chão, não conversa com o travesseiro, não conversa diretamente com o cérebro. Existe um detalhe que, ao longo da minha carreira, sempre me chamou a atenção. Quase ninguém pensa na luz. Parece bobo, né? Luz é luz. Mas não é bem assim. Seu corpo tem um relógio interno que decide quando deve te deixar alerta e quando deve preparar para dormir. Esse relógio não funciona com horas no pulso, funciona com luz. De manhã, ele espera a claridade, forte, branca, parecida com a do sol. À noite, ele espera o oposto, penumbra, luz baixa, mais quente. O problema é que muitas casas fazem exatamente o contrário do que esse relógio precisa. De manhã, cortina fechada, blackout, nenhuma frestinha de luz ali, aquele ambiente super escuro. À noite, luz branca, forte, ligada até altas horas. Mais o celular, mais a televisão. E de manhã, você diz ao seu corpo para dormir. À noite, diz para ele ficar acordado. Exatamente invertido? Talvez você já tenha se sentido isso. Cansaço o dia inteiro. Na hora de dormir, o sono simplesmente não vem. Aí você pensa, deve ser o estresse, deve ser ansiedade. Quando às vezes pode ser algo muito mais simples, luz na hora errada. E eu não estou falando de ter muita luz ou menos luz. Estou falando de ter a luz certa na hora certa. Conforto não é excesso, é inteligência ambiental. Mas a luz é só uma parte da história. Existe um outro elemento muito mais discreto, completamente invisível. E ele pode estar roubando a sua energia noite após noite, mesmo enquanto você dorme. Existe uma frase que eu já ouvi muitas vezes em casas de pessoas completamente diferentes. Não sei explicar, mas a casa parece pesada. E na maioria das vezes o problema não é a falta de limpeza, nem a bagunça. O corpo, ele percebe coisas que os olhos não percebem. Você entra num ambiente sem motivo claro, fica mais cansada, mais devagar, como se o ar tivesse peso. E o curioso é que ninguém associa isso ao próprio quarto, porque o quarto está limpo, organizado. Visualmente está tudo bem, mas o que os olhos não veem é que o corpo sente. Enquanto você dorme, a porta está fechada,
a janela fechada. Aquele ar vai ficando cada vez menos renovado. Durante horas, você continua respirando o mesmo ar dentro daquele espaço. Isso aumenta os níveis de CO2 no ambiente. E hoje sabemos que isso pode afetar a qualidade do sono e a disposição do dia seguinte. Talvez seja por isso que existe uma sensação que muita gente conhece, mas não sabe explicar. Você acorda e pensa: eu dormi, mas parece que não descansei. E tem mais. Um quarto mal ventilado tende a acumular umidade, e onde há umidade, pode haver mofo, às vezes invisível, escondido atrás do móvel, dentro de um armário, numa parede que ela parece seca. O corpo não mora nos olhos, ele reage ao que respira. Talvez você conheça alguém assim. Alguém que sempre acorda com aquele nariz entupido, com a garganta seca, uma moleza, que não passa nem com café. E essa pessoa nunca vai suspeitar do próprio quarto. Vai culpar a rotina, o estresse, uma fase difícil e cansativa. Quantas vezes pode ser simplesmente o ar que o sujeito respira todas as noites sem perceber? Mas existe um outro fator que você sente todas as noites. E poucas pessoas fazem a ligação entre ele e a qualidade do sono. É a temperatura. Se existe uma coisa que eu aprendi estudando conforto ambiental, é que pequenas diferenças produzem grandes efeitos. E uma delas é a temperatura do quarto. Às vezes, a diferença entre acordar descansado ou acordar exausta é de apenas alguns graus. Para entrar em nosso sono profundo, o corpo precisa reduzir naturalmente a sua temperatura. É uma resposta biológica normal. Mas quando o quarto está quente demais, o organismo continua trabalhando quando deveria estar descansando, tentando perceber calor, tentando se equilibrar. E aí acontece uma coisa curiosa: você dorme, mas não mergulha em sono profundo, aquele que realmente recupera a energia. Você dorme, mas não descansa. Talvez uma das maiores injustiças seja essa. Quando o ambiente trabalha contra o corpo, a culpa quase sempre recai sobre a pessoa. Ao longo dos anos, eu vi muita gente acreditar que havia algo de errado consigo mesma, quando, na verdade, havia algo de errado com o próprio ambiente. Você acorda mais cansada, mais sem paciência, mais irritada, com pequenas coisinhas e começa a acreditar que o problema é você. Acho que estou mais cansada ultimamente. Deve ser aquela correria que eu ando fazendo. Às vezes não é isso, às vezes são 3 graus, 4 graus, todas as noites, sabotando silenciosamente o seu sono profundo. Dormir mal, menos energia, mais irritação, menos disposição e no final a culpa cai sempre sobre você, nunca sobre o ambiente. Mas agora vem a parte que mais surpreende, porque existe um outro tipo de cansaço que me fascina há muitos anos. Ele não vem da falta de sono, nem do calor, nem do ar. Ele pode vir justamente daquilo que mais amamos dentro da casa. Uma casa bonita também pode cansar. Isso vai parecer contraditório, mas fica comigo, porque essa é talvez a parte mais surpreendente de tudo. Existe um tipo de cansaço que não vem da bagunça, vem do excesso de coisas bonitas. Quadros, objetos, lembranças, livros, plantas, almofadas. Cada item individualmente é bonito, é lindo. Você que escolheu, tem significado. Você escolheu com tanto carinho, mas o cérebro não vê coisas bonitas. Ele vê estímulo, estímulo, estímulo. E cada estímulo, mais delicado que seja, pede um pouquinho de atenção. Você já entrou num quarto de hotel, sentiu uma calma, quase que imediata, sem saber explicar o motivo. Não é porque é mais bonito que a sua casa, muitas vezes é o oposto. É mais simples, mais vazio, com menos coisas, competindo, menos coisa competindo com a sua atenção. Quarto de hotel pode ser nada para você. A sua casa, às vezes, sem querer, pede o tempo todo um porta-retrato quebrado, uma estante desorganizada, uma roupa esquecida, uma gaveta prometida. Pequenos puxões de atenção, um atrás do outro a noite inteira, mesmo quando você nunca percebe isso de forma consciente. E é por isso que eu repito sempre uma frase. Mesmo sabendo que ela incomoda, cada casa bonita também pode roubar energia. Não porque ela é feia, mas porque às vezes ela fala demais. E o seu cérebro, depois de um tempo inteiro processando outras coisas, decisões, estímulos, chega em casa e continua sendo solicitado.
Uma casa bonita não deveria consumir energia, ela deveria devolver energia. E a boa notícia, ela existe. E é quando isso significa reformar a casa inteira. Não significa jogar tudo fora, nem virar minimalista da noite para o dia, tá? Significa entender que um detalhe muito simples, um detalhe que, quando você descobrir, vai olhar para o seu quarto com outros olhos. Então vamos voltar para aquilo que realmente importa? Se anos trabalhando com pessoas e ambientes me ensinaram uma coisa, é que nós subestimamos o impacto da casa sobre as nossas vidas. Ninguém acorda pensando: será que foi a luz do meu quarto? Será que foi a ventilação? A maioria simplesmente conclui: devo estar cansada, deve ser o estresse, e segue em frente. Mas às vezes o corpo está apenas tentando se adaptar ao ambiente em que vive. E isso é uma ótima notícia, porque significa que talvez não exista nada de errado com você. Talvez exista algo ao seu redor pedindo atenção. Você não precisa trocar de casa, não precisa de uma grande reforma, porque na maioria das vezes são pequenos detalhes. A luz certa, um quarto mais ventilado, uma temperatura mais agradável, menos estímulos, pequenos ajustes que falam exatamente a linguagem que o corpo entende. Ao longo da minha carreira, eu aprendi uma das definições mais bonitas da arquitetura: conforto não é luxo, conforto é saúde. Uma casa saudável não é aquela que impressiona os outros, é aquela que cuida de quem vive nela. Porque uma casa não deveria apenas ser bonita, ela deveria devolver energia, ajudar você a descansar, pensar melhor, viver melhor. E talvez seja por isso que eu acredite tanto que a arquitetura não é apenas construir espaços, é cuidar das pessoas através dos espaços. Então eu volto à pergunta lá do começo: será que o problema está apenas em você? Ou será que durante todo esse tempo a sua casa estava trabalhando contra o seu corpo, sem que você percebesse? Talvez a resposta não seja em mais remédio, talvez em um olhar para a sua casa com outros olhos. Porque uma casa não deveria apenas abrigar a vida, ela deveria devolver energia. E talvez a pergunta não seja: o que há de errado comigo? Talvez seja: a minha casa está cuidando de mim? Para mim, a arquitetura sempre foi uma forma de cuidar das pessoas através dos espaços. Me conta uma coisa: como você costuma acordar? Descansada ou cansada?